voz está suficiente assim ou não? Sim. Não ouve? Tá. Beleza. Em geral, começo fazendo perguntas. O tema é, segundo me disseram, vocês me corrijam se eu estiver errado, lei natural, num contexto de sociedade, lei natural e virtudes do humano. Sim. Lei natural e virtudes no contexto de uma sociedade secularizada. Então vamos lá. O que é lei natural? Responda. É uma lei que é inerente ao sujeito, à espécie, ao objeto. Por isso que chama natural. O que significa uma lei inerente? Que ela é indissociável da condição, do que qualifica, assim, do que a gente consegue dizer que é aquele ser, que é o humano. Isso. Ele é independente também da condição particular de cada sociedade, de cada contexto. Exatamente, isso. Né? Olha só, vocês estão afiados, gostei. Beleza? Uma lei inerente é equivalente mais ou menos ao que outros casos vocês citariam? O instinto, não propriamente. tendência. Depois a gente fala disso. Então, uma Tendência? olha, aquilo que os cientistas chamam de leis. Uhum. Lei da gravidade. Onde é que está formulada a lei da gravidade? A natureza. Estritamente, ela não está formulada na natureza, ela está na natureza. Né? Ela é um componente, ela é uma propriedade da realidade. Né? Matéria atrai matéria, então toda a realidade material vai apresentar esse comportamento, habitualmente. Né? Sempre que se tiver um bloco de matéria, ele vai atrair outra matéria. Tem que ser suficiente, né? Suficientemente grande e não ter outro maior. Por isso que, então a Lua tem um certo poder de atração. Né? Os astronautas não saíram voando, pisaram na Lua. Então algum grau de atração tem, mas naturalmente a Terra, que é muito maior, tem muito maior atração. Né? Então é propriedade da matéria, no caso. Né? No caso da chamada lei natural, estamos falando de propriedades da natureza humana. Se você é ser humano, então X será bom para você, Y será ruim para você. Essa é digamos, a estrutura lógica. Isso acompanha natureza. O que é natureza? Vamos lá. Coragem. Natureza, não estou falando naturalmente de Matas virgens. ecologia, etc. A natureza é o estado das coisas. O estado. Seria uma tautologia dizer o estado natural das coisas. Eu ia Mas falar. seria. Fala. Não, eu ia falar, tipo, mas isso é muito jargão, mas natureza seria o ser no mundo. É tudo quanto ocorre. Pode chamar assim, mas quer dizer, não é uma caracterização muito boa no caso. A expressão lei natural vem de São Tomás de Aquino. Né? E São Tomás usa para isso a metafísica aristotélica. Estado das coisas é uma expressão típica da filosofia fenomenológica. Né? Ele é muito mais recente e parte de uma outra base. Então, originariamente, natureza é aquilo que determina como a coisa vai agir. É equivalente à essência que determina o que uma coisa é. Então, se você é um gato, o que você vai fazer? Se você for um gato decente, propriamente dito, que merece o nome,
não aqueles gatinhos de madame, totalmente estragados, né? Sempre com fitinha. Tem gato de coleira já. Pois é, enfim, se você é um gato que se preza, você vai comer passarinho, matar rato, né? Vai agir de acordo com a sua natureza, correto? Você pode ser forçado por circunstâncias externas a não agir de acordo com a sua natureza. Bom, sua pegada de madame é assim, né? As fotinhos que põe no Instagram, o cara me dizia, não lembro exatamente onde foi isso, mas se imaginou como vão ser os avós que estão vindo aí? A gente sentava com os avós, né? E era gostoso, porque eles mostravam foto lá, tá vendo? Né? Esse aqui é o seu avô, ele era amigo do Getúlio Vargas, tá vendo? Esse aqui na foto é o Getúlio Vargas, então o pessoal se conhecia, ele foi ministro, tal, sempre tem história boa para contar, né? Agora imagina os avós daqui a 40 anos. Eu vou te mostrar o meu TikTok. Exatamente. Esse foi o meu almoço, o primeiro tal, esse foi o primeiro gato que eu tive, esse foi o segundo gato que eu tive, esse foi o terceiro gato que eu tive. Mas então, gato de madame, por exemplo, não pode caçar. Quando o gato foi feito, está estruturado para caçar, correto? Ele tem que ficar dormindo o dia inteiro, não tem nada para fazer. Mesmo assim, ele tenta ainda conservar algumas coisas. Por exemplo, arranha cortinas, que é um jeito de afiar as unhas. Pula em cima de armário e fica de lá observando a situação. Então, isso tudo é uma manifestação de que ele é gato e, portanto, age conforme um gato. Essência, por sua vez, significa aquilo que a coisa é. O que a coisa é? O que determina o que uma coisa é? Substância dela. Substância, o que significa a substância da vossa voz? Minha voz. Tá, de vocês, quem falou substância aí? Substância é justamente aquilo que bom, parece até uma equivalência com a essência, né? Substância como aquilo que coisa é e existe daquela forma. E não outra coisa. Então, em sentido aristotélico, substância não é aquilo de que a coisa é feita. A substância é a essência no indivíduo. Sim. Certo? Em você está a substância de homem, de ser humano, né? Na sua namorada está, só que de uma maneira diferente, né? A essência é a mesma, os dois são seres humanos, mas a substância, no caso, pode apresentar distinções com relação ao, né? Uma maneira boa de pensar na substância, ou mais exatamente na essência, é o projeto que estrutura aquela coisa. Tudo bem? A forma seria uma manifestação. A forma é o projeto propriamente dito. do projeto em si. Só que, digamos, olha lá, então, uns amigos meus, há muitos anos atrás, estavam fazendo escola técnica em São Paulo, né? E aí um dia chegaram todos felizes lá em casa, no centro, então, né? Dizendo, não, hoje nós ensinamos um martelo. Bom, aí, claro, vamos experimentar, né? Então, arrumamos um cabo para o martelo, fizemos um cabo e tal, né? Esse deles e tal, aí prego grande, uma tábua, né? E aí, bom, pá! Tirou do céu. Espera-se que pregou o prego no dele, né? Não, o prego entrou no martelo. É o cachorro mirando, é o posso mirando o cachorro, né? Por quê? Porque o martelo não. Porque eles, para usinar, era principiante, usaram um aço hipermole. Então, o projeto estava lá, só que o que não funcionou?
matéria? Não, a forma de martelo estava lá no projeto, propriamente dito. Só que Não foi feito propriamente com Ah, uma sim. matéria apropriada para foi feito com a formalizar. matéria apropriada, exatamente. Né? Então, a forma é o projeto sozinho. O projeto na mente da pessoa que vai fazer o martelo, ou no livro que ensina como funcionar cabeças de martelo, ou né, onde for. Tá? Mas a forma, portanto, é uma estrutura lógica. A ideia para Platão é isso, ou a ideia de Platão envolve mais do que isso também envolve matéria? Platão não funciona com propriamente como forma, ele funciona com ideia, que é muito mais vago, não é bem especificado. Né? A ideia seria, assim, aquilo que define o que aquela coisa é, mas as ideias em si, só as ideias são mais nobres do que as ideias encarnadas ou realizadas em algo material. Por quê? Porque na concepção platônica, que é mais ou menos equivalente a todos os panteísmos, né? Quanto mais espiritual uma coisa for, quanto mais imaterial uma coisa for, quanto mais abstrata ela for, mais próxima está do divino, da divindade. A matéria é o que há de mais distante da divindade, é, digamos assim, uma espécie de crosta decadente da realidade. Imitação mal feita das formas do mundo. Então, quando uma ideia se concretiza na matéria, ela está, de certa forma, aprisionada lá. É a pior situação que ela pode ter. E para o São Tomás de Aquino, o próprio princípio de individuação, ou seja, da substância, por exemplo, existe a forma de gato, para ser um gato, todos os gatos têm que ter, Isso. mas um gato se diferencia do outro em substância, porque ele tem a substância daquele gato particular, Isso. e um outro gato tem uma substância daquele gato particular. Isso. Então essa seria a distinção entre forma e substância. Essa é, sim, a forma, no caso, é individual, é a forma daquele gato, mas ela só, digamos, existe realizada no gato. Nesse Um gato gato. particular. Mas o Platão, A forma realizada na coisa, a gente chama de substância. Mas você falou, então, pelo menos eu entendi que o Platão vê isso de uma maneira ruim ou não? É só uma suposição. Para Platão, a matéria é rebaixante, é ruim. Portanto, o ideal para você seria ser uma alma pura e simples, separada, não aprisionada nesta espécie de carandiru. Não sei qual é a prisão mais. Bangu. Né? Bangu. Exato. Não no Bangu 2 da matéria. Eles já têm um plano do Alden, do poeta inglês Alden, que se chama Não Platão Não, No Plato No. Ele fala, não há nada que eu gostaria menos de ser do que uma alma desencarnada. Exatamente. Incapaz de tocar a superfície, sentir o cheiro. Eu diria que é a pior coisa, mas Mas o Alden era. é um estado transitório para É. nós, né? Mesmo a razão da doutrina da ressurreição no fim dos tempos é precisamente dizer não, a criação de Deus toda ela é boa, inclusive a matéria, que a nossa alma está feita para este corpo, não para. E esse corpo vai voltar. Exatamente. Então, a realidade sempre, para Aristóteles, é uma forma na matéria. Tanto é que nessa concepção. Podemos chamar de essência. Né? Naquele martelo lá que nós falamos, Pronto, claro. naquele martelo que falamos, o que havia de errado? Matéria que foi composta. Isso. Então, a essência de martelo não foi realizada naquele martelo. Estritamente, não era um martelo porque não conseguia realizar a sua função. Eu posso, então, eu queria perguntar. Mas Portanto, também não tinha natureza do martelo. Não conseguia agir como um martelo decente. Tá? Fala. é justamente sobre isso que eu ia perguntar. No caso, a matéria daquele martelo
falhou quando foi ser feito. Mas um martelo de borracha, por exemplo, seria similar. Ele teria uma função e daí já não iria para finalidade do martelo. Às vezes o martelo ele só falhou porque a finalidade para quem fez ele função errada. foi equivocada. Olha, pode-se dizer isso sim, mas estritamente para que você quer um martelo? Para martelar. Para pregar alguma coisa. Existem martelos de borracha, né? Desculpa, de curso Existe técnico. martelo. Eu fiz o curso Isso. técnico em mecânica e na usinagem, no processamento, etc. Existem certos martelos de borracha que servem para você bater e ele voltar. Isso. Por exemplo, que é para você consertar uma máquina, fazer uma máquina voltar a funcionar, etc. Isso. Mas no caso ali a gente está falando de martelo de pregar. Exato. Martelo de pregar. Entendi. Mas é que eu pensei na finalidade. Estritamente você poderia dizer que um martelo de borracha não é um martelo autêntico, ou vice-versa, Sim, se você entendi. quiser. Mas aí a gente Aí estamos poderia- no meio, digamos, na coisas materiais, a essência, sobretudo coisas artificialmente feitas pelo ser humano, a essência não está tão claramente definida. Sobretudo nos seres vivos, a essência está claramente definida. Tá? Quem ia perguntar? Eu ia falar também sobre isso, porque uma das questões que são usadas de critério por Aristóteles e São Tomás são as 4 causas, né? Então, por exemplo, o martelo que foi feito por vocês, ele servia em algumas causas, a causa material, só que ela falhava e dava problema na causa final. Isso. Mas o martelo de borracha, ele cumpre as 4, né? Como martelo. Ele cumpre, mas não pode ser usado, por exemplo, para pregar prego, Sim, certo? então, ele tem uma outra finalidade. Isso. E é uma questão, como o senhor disse, né? Realmente, no mundo natural, não no sintético, artificial que nós criamos, está tudo muito bem definido. O gato ele vai servir para ser gato, ele vai arranhar a cortina, porque ele tem aquela finalidade. Né? Isso. Exatamente. Cara, vocês estão muito bem, hein? Impressionante. O que você ia falar? Não, estava mais relacionado com o que o senhor tinha falado antes, né? Porque dentro na concepção tomista de ser humano, naquele tratado, né, das questões disputadas sobre a alma, a ideia é que o ser humano é um composto do corpo e alma, não uma alma, não que a substância do ser humano seja a sua alma, que por acaso está no corpo. Isso seria uma doutrina de metempsicose, alguma coisa assim. No caso, São Tomás de Aquino, o ser humano é justamente um composto de matéria e espírito. Isso. No caso que você mencionou, a doutrina de metempsicose é a doutrina da transmigração das almas. Uma vez que você morre, né, a sua alma veste outro corpo. Né? Que é a dos espíritas, etc. E dos hindus, e Platão, digamos, está nesse contexto de ideias. Né? Em geral, o panteísmo vai nessa linha. Panteísmo significa Deus é tudo, só que Deus tem camadas de divindade, então os espíritos que estão nas camadas mais distantes podem eventualmente se materializar, e ao se materializar ficam travados ou presos. Né? Um grande pano cósmico. Isso, no cosmos, exatamente. Mas beleza, voltando então. Na doutrina aristotélico-tomista, não, a realidade toda ela é feita posta. Então. Por outro lado, a alma não é apenas a forma de um corpo. Por que não? Posso pegar isso aqui? Pode. A forma desse corpo é Sim. cilíndrica, mais ou menos, cônica, truncada, circular, etc. e tal, com a finalidade de Cortar água, assim. conter água. Exatamente. Vamos ver que foi para a forma. Foi muitas vezes. Segundo Aristóteles, não há mais forma. Essa forma foi-se, deixou de ser. Se a alma fosse meramente a forma de um corpo, o que aconteceria? Ela poderia ser mutilada. Exatamente. Quando você morreu, morreu o seu corpo, morreu a sua alma, a sua alma, o baby,
em terra e... É isso. Ok? Muito bom. Então, o que a alma tem que ser? Ela tem que ser uma substância, ela tem que ser uma coisa que, tudo bem, está feita para um corpo, mas pode subsistir, pode existir temporariamente sem o corpo. Beleza? Ok. Onde está a natureza humana? Na alma ou no corpo? Na forma ou no corpo? Eu acho que é um composto dos dois, não. A junção dos dois. Na junção dos dois. A junção dos dois. Tá? Se, teoricamente, seria possível que houvesse seres vivos baseados não em carbono, mas em sílica. Né? Se você fosse feito de sílica, as suas propriedades seriam bastante diferentes. Provavelmente as suas unhas conseguiriam arranhar ferro, por exemplo. Ou coisas do estilo. Toda a fisiologia teria que ser bastante diferente. Então, no caso, a matéria tem uma importância muito grande para definir o que nós somos. Né? E, igualmente, a forma. Tá? Define as propriedades. Então, uma lei natural é aquilo, é o conjunto de propriedades do composto, ou seja, da alma encarnada no corpo. Beleza? Ok. Naquilo que é comum a todos os seres humanos. Correto? Você usa bigodinho de vilão assim, daquele com as pontinhas para cima que se pode, tá? É de lei natural? Não. Não. Ter barba é de lei natural? Não. Não. Tanto assim que tem raças humanas que não Os têm índios barba. não têm barba. Hã? Índios brasileiros e mesmo americanos não têm barba. Quase não tem barba. Tem uns fiapinhos assim, mas não chega a constituir uma barba propriamente dita. Então, ok, são as propriedades. Né? E propriedades significam duas coisas: limites, aquilo que você não pode fazer, e propriedades propriamente ditas, aquilo que você pode fazer. Bem, limites. O que é um limite? O alcance da percepção. O alto ser humano é um limite. Mas o ar para o ser humano é um limite, por exemplo. Então, o que é um limite? Por exemplo, o ar para o ser humano é um limite. Ar propriamente não. O ar é o meio que ele funciona bem. A ausência de ar é o limite. O que acontece na ausência de ar? Deixa eu ver. Você não morre. Se puder. Ar, no caso, oxigênio, então. Né? Temperatura. Acima de Acima de 50 graus já começa a desnaturalizar as proteínas. Elas começam a desfazer. acima de 60 a 70 graus já começa a desnaturar a proteína. Bom, né? Então há limites de temperatura. Né? Se você atinge 0 graus, também se já, o corpo todo atinge 0 graus, também já vai embarcar. Né? Então, limites. Limites são definidos por aquilo que a coisa é. Tá? O Sol, por exemplo, tem limites de temperatura bem diferentes dos nossos. Né? E assim por diante. Então, aquilo que nós somos define o que podemos fazer. Tá? E natureza, essência se opõe a acidente, aquilo que é secundário. A barba, por exemplo, é só um acidente. Então, essência
essencial no ser humano é ter olhos, nariz, pulmões, estômago, intestinos, pernas, braços, etc. Sem isso não conseguiria funcionar. Ter barba é totalmente secundário. Com barba você funciona e sem barba você também funciona, beleza. É um enfeite, é uma coisa secundária. Ok. Onde, então, se uma coisa é o que ela é, né, ela vai ter a sua lei natural. A lei natural do gato é própria da natureza de gato, diferente da nossa natureza, que é a própria de seres humanos. Tudo bem? Ok. Isso depende de Deus existir ou não? Não. Pode repetir para mim, por favor? Precisa Deus existir para que haja lei natural ou não? Eu acho que não. Quem criou a lei? Mas eu não estou necessariamente criando, basta ele existir. Quem criou a lei? A gente não. E se a lei é intrínseca, como ele falou, ela está na própria natureza das coisas, não exige necessariamente Deus. Exatamente. Deus não precisa ser uma das hipóteses. Né? No momento em que existe a natureza, ponto de partida, você tem a lei natural própria dessa natureza. Ponto. Né? Se Deus criou essa natureza ou não, é outra pergunta, outra questão. Pode ser que seja mais difícil você justificar para uma pessoa a existência da lei natural, como ela veio a existir, como a natureza veio a existir como tal, sem a hipótese de Deus, mas não precisa que exista Deus para que exista a Para lei que natural. exista a lei natural. Havendo natureza, Pronto. já existe a lei natural. Correto? Qual é a pena de você não obedecer à lei natural? Não ser propriamente humano. Ou Você propriamente racional. desnaturar-se, ou seja, de você deformar aquilo que você é. Pela sua ação, você confirma, aperfeiçoa o que você é, ou desconfirma e destrói o que você é. Ação conforme a lei natural edifica você, constrói você, aperfeiçoa você. E ações contrárias fazem o contrário. Beleza? Qual que são quais, por que digamos, se abandonou, virtualmente se abandonou hoje no direito, o conceito de lei natural? O pessoal falou que eu estudei, vamos lá. Porque é difícil de fundamentar a lei natural sem um conceito de um Deus, um Criador. Em parte foi isso, quer dizer, em parte o conceito foi excessivamente associado a uma determinação divina, né? Isso foi devido sobretudo a um holandês, cujo nome eu não vou lembrar agora, de 1600, né? Que entendia a lei natural como uma espécie de lei não escrita de Deus, né? Dentro do âmbito protestante, sobretudo, que digamos, muito mais do que os católicos, os protestantes tendem a remeter tudo a uma revelação formal divina. É o Hugo Grosso. Hugo Grotius, exatamente. Só escritor. Então, Grotius tende a entender a lei natural como a lei que Deus prevê para o nosso funcionamento, não como as propriedades da nossa própria natureza. Nessa medida, na medida em que, digamos, a ciência se afirma e se diz não, os iluministas dizem não, faremos tudo apenas pela ciência, prescindindo da hipótese de Deus, etc. e tal, mesmo que ele exista, não precisamos dele, né?
que é, de certa forma, a hipótese da ciência até hoje, e num certo sentido está correto que seja assim. Vamos tentar explicar o máximo possível sem ter que recorrer a Deus, também em princípio como método. Mas na medida em que se entendia a lei natural como uma espécie de decreto divino, manual oficial de funcionamento, né, quando se compra, sei lá, um ar-condicionado vem junto um manualzinho de como se deve operar, senão... Então, se a lei natural é entendida como um manual de bom uso do ser humano, então está bichado. Não, ela é decorrente daquilo que nós somos. E o abandono no direito foi precisamente por causa do Grotius, que considerava a lei como uma espécie de manual que tem que acompanhar. Onde está formulada a lei natural? Repetindo a pergunta com que começamos praticamente. Você diz que está formulada na natureza. Não está formulada na natureza, ela está na natureza. As propriedades próprias da natureza. E aí? Nas inclinações? Onde? Nas inclinações naturais do ser humano. Também não é uma formulação isso. Né? Você tem N versões possíveis de formulação da lei natural. Pode formular, e geralmente serão formulações incompletas. Né? Uma das formulações clássicas é a dos 10 mandamentos. Né? Só que naturalmente é incompleta, é impossível você condensar todas as propriedades do ser humano num único livrinho, muito menos em 10 regras básicas. Né? Fala. Ela está formulada na racionalidade. Não propriamente. A racionalidade é quem pode formular, nos permite formular a lei natural. São daqueles princípios de racionalidade prática, de Paulo Aristóteles, evitar o bem, fazer o mal. Sim, né? É uma outra maneira de você formular isso, só que também, digamos, é imperfeita, é insuficiente. Sim, só primeiramente por isso que eu acho que ele perguntou não faz tempo, professor. Ele perguntou não faz tempo, ele não tinha falado. Talvez eu esteja enganado, mas pelo que eu me lembro, São Tomás diz que a lei natural também está formulada nas instituições que são naturalmente envolvidas pela humanidade, na articulação entre o homem e a realidade, e também ele diferencia a lei natural da lei divina. Talvez a lei divina seja os 10 mandamentos. Sim, a lei divina são 10 mandamentos e outras regras, ou, por exemplo, a lei divina, as bem-aventuranças, ou a lei divina, qualquer princípio, digamos assim, de comportamento, por exemplo, dos evangelhos e no restante Sagrada Escritura. São verbos, por exemplo. Né? Professor, verbos populares, em geral, são tentativas humanas de formular aspectos da lei natural. Os 10 mandamentos são o que São Tomás chamava de lei divina positiva, não é? Isso, exatamente. Formular, em princípio, significa positivar a lei, isto é, torná-la, digamos, legível. Para São Tomás, para ser lei, tem que estar positivado. Estritamente, sim. Sim, estritamente. Né? Quer dizer, quando a gente, nesse sentido, enquanto a coisa está apenas como propriedade da natureza, ela ainda não é lei no sentido jurídico próprio, exatamente. Né? Lei, em princípio, significa a formulação, a previsão do prêmio e a previsão do castigo. Isso. Tem que ter os dois elementos. Agora, enquanto está na natureza, simplesmente é uma propriedade. Embora, digamos, também os iluministas usavam esse sentido para as propriedades da natureza. Né? Muito bom. Que outras formas de positivar ou de formular a lei natural existem? Através da observação?
Como? Através da observação daquilo que é intrínseco do ser humano? Então, já vimos Provérbios, a lei divina positiva, que mais? Cultura. Fazendo aquilo que é próprio de ser humano. Veja, fazer não é lei. Né? Fazer é simplesmente a ação decorrente da sua natureza. Tá? Pergunto isso por causa da observação, no seguinte sentido, olha, se eu comer um pouco a mais, isso não vai ser bom para mim. E não é somente bom para mim. Quando eu estendo isso para outros seres humanos também, observo essa mesma situação. A partir do momento que ele come a mais, acaba gordo e tendo problemas cardíacos e outras coisas do estilo. Isso, então essa questão observacional, ela é um ponto que serve também para positivar essas leis do ser humano? Sem sombra de dúvida. Veja, como é que você conhece, como é que você aprende o que é lei natural? Não, estou tentando fazer o processo reverso, né? Eu acho que a primeira lei natural, e tem autores que falam que ela é a única que pode ser validada, que é o princípio da vida, né? Então, se você tem algum problema, se come demais, qual é o problema? Consequentemente, você vai perder a vida por causa desse ato. Então, a sua vida vai ser pior, né? Quando você tem que perder, né? Bom, mas hora ou outra você vai estar cardíaco, você vai morrer. Né? Então, talvez fazer um processo para poder encontrar onde está escrita a lei natural, o que são as leis naturais, onde você as encontra, partir de alguns princípios bem intuitivos até, né? Eles são princípios metafísicos. Eu diria que não, precisamente isso. Quer dizer, a lei natural não é uma construção lógica que você deduz a partir de alguns poucos princípios metafísicos básicos. Lei natural se determina por observação, como você muito bem disse, né? Ou seja, porque você observa uma propriedade da natureza, uma propriedade bruta, que, por exemplo, é gordura entope veia. Exatamente. Da observação desse fato bruto de gordura de veia, você vai tirando, não de uma mera dedução, mas da mera observação, mas da observação empírica desse fato. Isso, exatamente, sim. Lei natural se determina, se descobre por observação empírica, como tão novamente foi formulado por Rogério. Ou seja, quer dizer, lei natural é extremamente ampla e complexa. Você tentar formular isso em regra sempre será insuficiente, como já vimos. Eu posso só fazer mais uma pergunta? Porque, por exemplo, tem certos pontos da lei natural que o São Tomás de Aquino diz que podem ser formulados através de uma simples dedúcio. Por exemplo, eu observo uma propriedade da natureza, que é, por exemplo, uma porta, para que eu consiga passar por dentro da porta, ela tem que ser mais ou menos um pouco mais alta do que um ser humano médio. E se você se abaixar? Não, sim, não, mas a questão é, desse simples fato da natureza, eu tenho que, a minha dedução simples é, a porta tem que ter pelo menos uma proporção simples. Agora, por observação empírica ou por outros fatos que eu não consigo tirar da mera dedução, eu vou tentar determinar quais são os melhores materiais para fazer essa porta, qual cor dessa porta, maçaneta dessa porta. Mas isso tudo já não é questão propriamente de lei natural, isso é questão de acidentes. Aí são utilidades, aí são fenômenos externos, secundários. Certo. Tá? Diga. Você falava então, por que a lei natural está difícil de visualizar no mundo de hoje? Talvez porque o mundo de hoje absorva vamos dizer, toma uma má decisão. Como está num mundo relativamente fácil, talvez eu não sofra o efeito daquela consequência imediata. Então, aí eu acabo perdendo essa noção de que uma atitude ruim, ela é ruim, porque eu não vou sofrer de cara. Porque, no caso, o mundo está muito mais fácil, e acho que, vamos supor, o Estado também está agindo como um agente de minimizar o sofrimento humano. Então, você acaba não sofrendo o inverso, porque ele vai ficar postergando, porque de repente, uma vez. Ou você sofre e não percebe. Eu conheço muita gente que sofre muito e não sabe que está sofrendo. Exatamente. Então, O diagnóstico que faz está errado. Né? No caso, o adolescente sofre porque os seus pais são canalhas e todos os outros são tal.
Mas o que ele precisaria é mudar ele de comportamento. Então, talvez essa ânsia de evitar o sofrimento, hoje em dia, né, a gente acaba postergando esse efeito de más decisões, portanto, fica mais difícil ter Muito bem formulado. Concordo. Então, lei natural se determina observando ações e consequências. E, naturalmente, nesse sentido, está sujeita a todas as limitações humanas de sempre, que decorrem em qualquer processo. Você interpreta qualquer coisa que você observa. Você quer determinar a causa, mas você, às vezes, tem bloqueios ideológicos para isso. Né? Portanto, você atribui as causas de maneira errada, etc. Então, num certo sentido, a lei natural nunca foi plenamente formulada. Tudo o que se estuda de psicologia, comportamento, sociologia, virtualmente todas as ciências, especialmente ciências práticas e realizadas ao ser humano, relativas ao ser humano, é um grande processo de formulação da lei natural ao longo dos séculos. Tá? Só que, claro, está cheio de erros, cheio de imperfeições, cheio de tal, isso tudo precisa ser peneirado e jogado fora pouco a pouco. Ok. Então, quais são as maneiras, digamos, acessíveis para cada um de nós? Sentidos. Qual é a grande maneira acessível para cada um de nós? Acessível da lei natural. Acessível da lei natural. Para conhecer a lei natural. Nos sentidos, a racionalidade prática, a prudência. Muita gente que já escreveu sobre isso. Sim. Só. tentar se virar sozinho. Vocês estão esquecendo o principal, nada mais, nada menos que o mais fundamental de tudo. Tentar se virar sozinho, tipo, tentando se virar sozinho, sem depender muito de outras pessoas. Também não, porque faz parte da lei natural de que a gente é social, não consegue funcionar sozinho. Sozinho no sentido de, tipo, sem necessariamente um pai ou uma mãe protegendo você, Deus, muitas pessoas. Não tiver pai e mãe, proteger Você não consegue existir, não. Então, aquilo que todos os sábios, Confúcio, Buda, todo mundo recomenda: conhecimento próprio. Estude-se a si próprio. Faça exame de consciência, a coisa mais imbecil possível. 3 minutos toda noite, senta na cama lá, ou de preferência numa cadeira para não ter a tentação de deitar e né? Senta numa cadeira lá e anota o que fiz bem, o que deu certo, o que deu errado, por que eu estou me sentindo mal, por que eu estou chateado, por que eu estou... Né? Ok? Então, conhecimento próprio é uma excelente maneira de termos um acesso empírico, prático, cotidiano à lei natural. Só que depois, aí sim, aproveite a experiência alheia, todos os santos, por exemplo, todos os livros de espiritualidade, não necessariamente só os católicos, os budistas também são bons nesse sentido. São livros que, digamos, mostram a experiência humana de como se funciona bem e como se funciona Tem a mal. frase, alguns que eu não lembro, que é: nós temos que ler livros porque nós não podemos conhecer, nós temos que ler romances porque nós não podemos conhecer todas as pessoas. Exatamente. Então, também a literatura. Literatura, exatamente. Então, isso são excelentes fontes de conhecimento da lei natural. Tá? Agora, bom, então, como dito, o processo de formulação da lei natural continua em andamento.
né? O fato de uma sociedade ser secularizada ou não afeta muito isso, não? Eu acho até que ter consciência de que exista uma lei natural que independe mesmo da existência de Deus, etc., é um fator de secularização em si, não? Reformula isso aí. Bom, vamos imaginar, por exemplo, numa sociedade arcaica, tudo que é considerado lei é que são éditos diretos de uma divindade. Quando São Paulo diz que existe uma lei no seu coração e, por exemplo, nós imaginamos que não exista uma autoridade, vamos dizer assim, quando Pilatos diz para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te libertar, e Jesus diz: se você não tem poder, você só tem poder porque é permitido pelo meu Pai que você tenha poder. Então, nesse sentido, assim, existe, quando nós sabemos que existe uma lei da natureza que transcende os contextos sociais, políticos, etc. Isso não é um processo, isso também não é um processo de secularização no sentido de nós nos afastamos das ideias das sociedades arcaicas que consideravam lei tudo aquilo que são éditos dos deuses, ou meras proclamações da vontade, da ira divina, etc. Não é formular que existe uma racionalidade intrínseca no universo, que não é uma mera arbitrariedade das forças cósmicas. Bom, estritamente só pode existir ciência se houver uma racionalidade intrínseca ao universo. Sim. Senão nem faz sentido ter ciência. Exato. Se tudo fosse caótico, né? Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que é ótima. Chama Confúcio. Diz que o consumidor acordou confuso. Né? Do lado dele, a sua mulher fazia zzz como um barbeador. Né? Aí ele levanta, abre a torneira para lavar a cara, etc. E tal. Sai uma voz: alô, alô? Né? E assim por diante. Quer dizer, ele chega na cozinha bem a tempo de impedir que o fogão pule em cima da empregada. Né? E coisas do estilo assim. Então toda uma sequência, etc. E tal. Aí no fim ele pega a família toda, entra no carro, vira a chave e cai um Boeing em cima. Então isso seria um universo sem racionalidade de fundo. Um universo em que não há causa, em que as consequências não têm proporcionalidade com nada. Né? Ou seja, não há uma estrutura lógica por trás. Veja, se não há isso, qualquer sociedade, mesmo secularizada, tem que admitir, pelo menos como base central. O universo é racional, o universo faz sentido, senão esquece. Não é certo? Pelo que eu falei lá no início, acho que muda a maneira de você aprender a lei natural, que é para o conhecimento. Acho que é isso, mas talvez a secularização da sociedade dificulte você aprender. De você ficar mais difícil visualizar. Distintamente já chegaremos a isso um pouquinho mais. Né? Agora, então, instituições de uma sociedade são formulações da lei natural? Instituições? Depende da instituição. Governo? Sim. Sim? Não? Depende Sim. da instituição. Sim, Eu acho que sim. E aí, você? Depende da instituição. Depende da instituição. Né? Todas as instituições que funcionam bem, ou pelo menos funcionavam bem durante muitos e muitos séculos, e que cedo ou tarde também voltarão a se reafirmar, são instituições que demonstram aspectos da lei natural. Qualquer sociedade, digamos, é um aspecto da lei natural. Tá? Mas aí eu falei depende porque eu pensei o seguinte: família, governo, mas e um bordel? Um bordel é uma organização que está aí há muito tempo. É uma organização remedial, é uma instituição remedial. Mas não parece acidental? Não parece que todo mundo que está envolvido ali está pior
ou antes de entrar, depois que entrou, depois que saiu, não sai pior do Sai. que entrou? Alguém sai felizão, né? Mas daí é. Mas se você perguntar à polícia por que eles toleram os bordéis, é porque diminui o número de Mulheres de rua. estupros, etc. e tal. Entendi. Né? Quer dizer, o indivíduo que entrou lá sai pior. Mas no conjunto, pelo menos, você evita alguns outros problemas. Tá? Bom, por que é importante para nós formular a lei natural? Por que não simplesmente viver? Afinal de contas, um gato, se não for impedido por um ser humano de viver como ele bem entende, como é próprio dele, ele obedece perfeitamente a sua lei natural. Cachorros idem, cavalo idem, insetos idem, até muito mais mecanicamente. E aí, o que nós precisamos formular a lei natural? O que Você- nós interessa se quer conhecer? Nós somos capazes de resistir a ela, o gato não. Ah, é porque somos capazes de resistir a ela. Por causa da concupiscência. Coisa do bordel, né? Talvez Coisa do bordel. que outra lei justa, uma lei natural, não natural, seja formalizada, objetivada, em detrimento de uma lei natural e pública. Sim e não. O que é necessário e seria o pecado importante original? formular a lei natural? Voltando. Seria o pecado original que nos manda. Então, sobre o pecado original, que ele formulou como concupiscências, impedir que surjam, que é outra variante do pecado original, etc. Então, no pecado original que nós temos, se não quiserem falar em pecado original, afinal de contas a sociedade está secularizada, então podem falar da disfunção central do ser humano, o desajuste dos filósofos existencialistas, a vida como uma paixão inútil e blá, 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 tem 50 mil maneiras de descrever exatamente a mesma coisa. Então, uma das razões, de fato, é essa, não funcionamos bem. Mas há um ponto mais profundo. Nossa, Que é- você falou que todos os seres ali eles têm uma finalidade. Então a finalidade humana não é só material. Então, se você deixar o ser humano adoecer, talvez ele não atinja a finalidade dele, o ser humano mesmo. O ser humano, digamos, um padrão pode se solvar? Pode. Então, quer dizer, mesmo não tendo perfeitamente formuladas e claras as ideias de qual é a finalidade, é possível atingir. Mesmo se não conseguir formular 100%. Então, não é, digamos, essencialmente, não é necessário você conhecer a lei natural como tal para poder atingir a finalidade central da vida. Você pode, sim, sofrer muito mais, penar muito mais para conseguir atingir. Porque, em última análise, precisamos formular a lei natural, pelo menos as partes mais importantes. O Xará aqui na frente disse agora há pouco que a gente pode resistir à lei natural. Por que a gente pode resistir? Bom, Sem liberdade. sim, Sem liberdade, a fraqueza da vontade. mas eu pensei que quanto mais a gente resiste, mais a gente se desensibiliza da lei natural. A gente pode acabar uma vez esquecendo dela. Então, Faz parte da lei natural que resistir a ela faz natural que você segue para ela. mas se eu posso me cegar com o que tem uma laço para eu poder voltar depois que eu me segue, não? Sim, perfeito. Uma das razões é essa, boa, perfeito. Mas estamos continuamente no mesmo plano, isto é, plano de consequências do pecado original ou qualquer outra formulação que você queira dar. Dependendo do público, melhor citar um filósofo desses bem amados, Schopenhauer, então, né? E está perfeito. Então, aí você consegue justificar perfeitamente isso aí. Podemos errar também na observação? Erramos na observação, o que mais? Acho que o egoísmo, talvez, atrapalhe
criaturas, somos livres. Quem respondeu? Pô, você devia ter falado mais alto. Liberdade, deu William Wallace. Isso. Liberdade. É óbvio, porque temos a capacidade de pôr-nos acima e fora da lei natural. Isso é basicamente o que significa. Ou seja, temos a opção de seguir ou não a lei natural. Correto? Tanto assim que qualquer pecado pode ser definido como uma desobediência a Deus, mas também perfeitamente pode ser definido como uma espécie de microsuicídio parcial. Né? Eu estou me desnaturando, eu estou me desfazendo, eu estou deixando de ser em cada pecado, em cada ação má. Um gato não é limite. O gato não, para o gato matar o rato é ótimo. Eles não têm gramas de consciência sobre isso, nem precisa ter, nem está feito para ter. Então, no nosso caso, precisamente por quê? Liberdade pressupõe o quê? Juízo. Escolha. Não! Dizer não, desistir. Tem um livro de um poeta cubano, dissidente, passou acho que uns 15, 20 anos na prisão em Cuba, depois deixaram ele para os Estados Unidos. Ele conta, eles me tiraram tudo, me deixaram numa cela escura, anos a fio, tinha que seguir um esquema extremamente rígido, comer o que me davam, podia escolher, ou seja, absolutamente sem nenhuma possibilidade de escolha. O que eles não puderam fazer em todo esse tempo foi me tirar a liberdade. Porque não? Liberdade é uma coisa que é da própria pessoa. Exatamente. Né? Liberdade é autodeterminação de São Tomás. Você é quem define o que você quer. E ponto. Não é a escolha. Eventualmente você tem, a única escolha que se tem é fazer ou deixar de fazer. Mas Mesmo assim. isto, a autodeterminação, ninguém pode ter tirado. Nunca. Em hipótese alguma. Mas a autodeterminação significa que você pode ou não fazer o que a lei natural te propõe. Daí a importância de, digamos, ganhar uma certa sabedoria. Como ela é extremamente extensa, né, é péssimo você tentar formulá-la num conjunto de regrinhas básicas. Por quê? Porque você pode errar os seus vieses. Você pode formular o que for adequado para o seu tempo, só que o seu tempo não é universal, nem eterno. Exatamente, isso. Toda vez que você formula alguma coisa, você tem que deixar fora um monte de coisas que estão próximas, relacionadas com e tal. Né? Então, no momento que você diz faça ou não faça, ou seja, estabeleceu uma determinada possibilidade de escolha, você eliminou um monte de coisas próximas, parecidas, etc. Pessoas que funcionam segundo regras, que é o teste psicologicamente errados. Tem que reprimir. Bom, exatamente isso, quer dizer, elas tendem a se tornar, primeiro, cerebrinas, excessivamente cerebrinas, um pouco vitais, reais. Né?
Segundo, tendem a ser rígidas. Uma vez fui para a Alemanha, fui de Frankfurt, fiquei num centro lá. Esse centro tinha um espanhol que estava na Alemanha já faz muitos anos. Aí ele foi levar a gente para passear no domingo e tal. Saímos, obrigamos amanhã, 9 da manhã, assim, absolutamente nenhum carro à vista, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Ele foi atravessar a rua. Aí ele, não! Não pode! Não, tem que ir pela faixa de pedestre. Esse é o cara da lei formular, da regra, do homem que vive de regras. Não há absolutamente nenhum porquê lógico, não há absolutamente nenhuma necessidade real. Não, você vive no mundo, enclausurado no mundo das regras. É mortal isso. Péssimo. Mas é tentador também, né? A pessoa querer viver Altamente tentador, porque você se sente seguro. Exato. As regras te defendem da realidade. Não precisa pensar muito, já tem o seu esquema específico. Qual é a solução que os antigos acharam? Para esse Parece a problema- solução mais genial de todas. Esse problema da adoração às regras. Lei natural não é uma questão de formulação em regras, ou em mandamentos, ou em mandatos, ou em uma questão sapiencial. Ou seja, profundamente integrada na vida. E se exprime idealmente através de virtudes. A potencialização das suas capacidades boas, né? E a eliminação das tendências negativas que você foi observando. Portanto, virtude é um processo experimental que você procura reforçar o que você é, se torna cada vez mais você mesmo, portanto é individual a virtude. Porque a virtude para um não necessariamente é virtude para o outro. Cada um age de maneira completamente diferente na aquisição e na vivência da virtude, e ao mesmo tempo, quer dizer, implica, isso sim, uma eliminação de defeitos comuns que você já tem adquirido. Isso é absolutamente genial, porque olha, sabedoria, quais são os contornos exatos da sabedoria? Vastidão. Não tem contornos exatos. Né? Como é que você adquire sabedoria? Observação. Começando pelo conhecimento próprio, pela observação de si mesmo, acrescentando a observação dos outros, via livro, ou via o que for, via conversas com os amigos, via tudo. Né? Todas as fontes você insere nisso. Você aprende com os próprios erros, você aprende com os erros dos outros, ou seja, você integra a totalidade da sua vida num conhecimento que é virtualmente oniabrangente. Você conseguirá com isso chegar à totalidade? Não conseguirá nunca. Ninguém conseguirá jamais, explicar o ser humano de alto a baixo, em todas as suas possibilidades e combinações, etc. Mas você consegue, isso sim, ter uma compreensão bastante profunda.
vai estabelecendo alguns princípios, poucos, que admitem exceções, em casos excepcionais, etc. e tal. Ou seja, você tem um conhecimento muito abrangente, mas é muito fluido ao mesmo tempo. Altamente corrigível e altamente confiável. Tendo isso em vista, então, uma pessoa não virtuosa pode ser salva, Pode ser salvo. Por que então? Se ela não exercer Bom ladrão. Bom patrão. Salvação depende da misericórdia, não é? Ah, sim. É, o que eu contei ser salvo, mas eu quero dizer, tipo, atingir esse último paradigma de ser humano. Isso é É que ser salvo eu pego por graça, sabe? Não foi bem colocado, mas esse último paradigma, ser humano completo, não. Isso eu Entendi. não Emendando essa pergunta, existem coisas ruins que podem decorrer da lei natural? Por exemplo, eu tenho uma inclinação à violência. Se eu exercer isso, ficar muito bom nisso, por exemplo... Aí é uma questão de contornos. Você pode e deve exercer a violência em determinados casos. Por exemplo, existem guerras legítimas, guerras de defesa. Nesses casos você tem que exercer a violência. Atual. A questão é um problema de contorno, quanto e como. Então, por isso que Se mais isso implicar matar mulheres e crianças, por exemplo, você passou do ponto. E essa é a vantagem da virtude. A virtude é o último potência, como também diz São Tomás. É o mais perfeito grau das potencialidades humanas. como você vai dosar isso? Exatamente. Né? A ideia do Aristóteles, cuidado com a clássica história de que, enfim, a virtude está no meio, né? De um lado tem o abismo da deficiência, do outro lado tem o abismo do excesso, Não é média etc. e tal. aritmética. Não é média aritmética, pelo amor de Deus. Tá? É o ponto ideal, o ponto perfeito. É uma montanha entre os dois vales. É o ponto mais alto, é o grau ideal que se aplica de acordo com as circunstâncias concretas daquela ação. Por isso que uma regrinha, por exemplo, não matarás, é ruim, entre aspas, porque vai ter situações onde você vai ter que matar. Você vai ter que matar, exatamente. Então, quer dizer, essa é a... Pentateuco não termina nos 10 mandamentos. Né? Ah, sim, tem toda a especificação. Claro, isso é o modo de ensinar a lei natural para as crianças. Sim, Né? infância espiritual. Para a sua criança, para o seu filho, enquanto ele for pequeno, não adianta se explicar. Né? Se você fizer isso, apanha, portanto, não faça. Se você não fizer isso, apanha, portanto, faça. Por quê? Por jogo, Deixa eu perguntar por quê, porque até os 4 anos ele se pergunta por quê só porque para te irritar. Tem a resposta que eu me lembro de ser sempre checkmate para o pai da minha mãe, porque eu sou seu pai. Exato. Você também ia formular porque uma pessoa não virtuosa Checkmate foi checkmate. Você também estava falando porque uma pessoa não virtuosa não chega no limite. A gente precisa formular Da própria definição de virtude. Virtude é um potencial mais alto, mais perfeito grau de desenvolvimento das capacidades humanas. Isso, digamos, termos mais 2 aulas, aí a gente entraria nisso detalhadamente. Aí tem um papel essencial dos chamados instintos, que não são a totalidade da lei natural, mas pelo menos são o fator central de regulação do comportamento, tanto dos animais como de nós. O nosso caso tem que levar em conta a espiritualização dos tempos. Mas, enfim, vocês querem defender a lei natural numa sociedade secularizada, não precisa falar de Deus. Basta que as pessoas entendam que o ser humano funciona de determinada maneira. E isso é absolutamente intuitivo. Né?
Pergunta pro cara, você comeria peixe podre? Não, por que não? Eu estava pensando, na verdade, que sobre isso você falou, né, de alguma ordenação no universo e o caos completo. E se a gente fosse pensar numa sociedade materialista, completamente marxista, que tudo é condicionado, tudo é determinado pela estrutura, por deixar em termos simples, assim, determinado por causas materiais. Não seria a lei natural a capacidade nossa de ser determinado? Então, em algum sentido, se a gente for tentar voltar, sempre que tiver alguma essa característica de poder vir a ser, não é uma lei natural? Sim, quer dizer, isso é um aspecto dos limites. Lembra que falamos dos limites? Quer dizer, você ser determinado por questões externas a você é um limite. Entendi. Nesse sentido, sim, uma série de determinações externas a nós, porque somos entes materiais, somos animais racionais, mas por outro lado temos uma infinidade de liberdades, que é onde, digamos, está a questão central da lei natural, né? O que me faz mal? Eu posso fazer isso, mas é bom? Não é? Então, a gente pode falar que, além de ser determinado, a gente tem uma capacidade de espontaneidade por causa da nossa natureza. Isso, somos determinados por circunstâncias externas como qualquer animal. Todo animal é determinado, sobretudo, pelas circunstâncias externas. Sem um treinamento feito por um ser humano, não há, você põe um prato de comida na frente do cachorro, ele não vai dizer, não deixa esperar a hora do almoço. Não, ele vai e come, pronto. Né? Ele é determinado pela coisa externa, não é determinado internamente a partir de si mesmo, não é capaz de ele tomar uma decisão com relação a isso. No nosso caso, sim. Então, há uma série de determinações que é impossível vencer. Um doente mental, por exemplo, tem uma série de determinações que é impossível. Daí, no caso da variabilidade das pessoas, de pessoas, por exemplo, que têm uma capacidade menor ou uma capacidade média ou até maior, a gente diria que o caso central seria as pessoas terem capacidade e as pessoas que não têm capacidade são acidentes, por exemplo. Pessoas têm, veja, também, estritamente aí você já passa além do campo da lei natural. A lei natural implica aquilo que é próprio da natureza humana. Você tem, que é, digamos, no nosso caso, exige o uso da razão e exige o uso da liberdade, da ação livre. Né? Mas a liberdade se estende a uma infinidade de potencialidades, de possibilidades que não dizem respeito à lei natural. Né? O cara quer ir para a Lua, problema dele, beleza? Vai. Né? Paga para o, como é que chama o cara lá? Elon Musk, né? Paga para o Elon Musk e vai para a Lua, beleza? Quer subir o Himalaia, beleza? Tanto fez.